Neste vídeo, vamos aprender como funciona o tratamento de exceções em Python. Meu nome é Arthur Nunes e esse é o mini curso de Python oferecido pelo PET EE UFMG. Se você chegou até aqui, então provavelmente você já se deparou com alguma exceção durante o seu estudo em Python. Exceções são basicamente erros que ocorrem quando o interpretador de Python chega em alguma linha, algum trecho de código que para ele não faz sentido. Daí, uma exceção é lançada no seu programa. Como ilustrado aqui no slide, quando o programa se depara com uma situação na qual ele não sabe como prosseguir, ou seja, um erro, dentro de um determinado bloco, dentro de uma função, de um método, ele imediatamente suspende o fluxo do programa e lança uma exceção. Com isso, o programa busca, bloco por bloco, um tratamento para essa exceção lançada. Caso não haja nenhum tratamento adequado no bloco onde ocorreu, o programa volta e busca o tratamento no bloco pai, isto é, o que chamou essa parte do código. E isso continua em um efeito cascata reverso até que o programa saiba como lidar com o erro, ou seja, tratar a exceção, que é quando chega no último caso, que é quando o programa é terminado, quando dá um crash no programa. Quando isso acontece, podemos dizer que a exceção estourou. Fizemos aqui um exemplo bem bacana e simples, que vai dar para a gente visualizar direitinho essa questão de blocos. Vejam só. Primeiro, a gente definiu uma função que chama bloco A, que ela chama a função bloco B. A função definida bloco B chama a função bloco C, e a última, bloco C, finalmente executa a tarefa que a gente quer, que é fazer 1 sobre arg e printar. Arg é o argumento que a gente está passando. Em cada uma dessas funções, a gente avisa quando ela é começada e terminada. Então, se a gente chamar, por exemplo, a função bloco A e passar um argumento de 1, por exemplo, a gente consegue ver que o primeiro bloco foi iniciado, ele não foi terminado, porque dentro dele aqui foi criado o bloco B. Dentro desse bloco B, ele chamou o bloco C, daí o bloco C foi iniciado, o nosso resultado foi impresso, e aí o bloco B foi terminado, só assim o bloco B pôde ser terminado e depois terminou o bloco A. Então aqui a gente consegue ver claramente que o bloco C, o terceiro bloco, está dentro do bloco B, que por sua vez está dentro do bloco A. E se a gente chamar o procedimento bloco A e passarmos um argumento inválido, por exemplo, 0, porque a gente sabe que não vai poder ser feita a divisão de 1 por 0, a gente pode observar que o bloco A é iniciado, o B é iniciado, o C, e dentro deste bloco C, que é onde tem o procedimento que causou a exceção 1 sobre 0, que a gente recebe a mensagem aqui de crash do programa. A partir daqui, a exceção é lançada e o programa começa a buscar um tratamento para essa exceção naquele efeito cascata reverso que a gente falou no início. E do jeito que a gente fez, a gente ainda não está tratando nenhuma exceção, nem no bloco C, B ou A, nem em lugar nenhum. Então o nosso programa estoura a exceção e é finalizado. E percebam que essa exceção específica que a gente causou, ela tem um nome. Ela é uma exceção de erro por divisão por 0. Ela tem um nome que fica na última linha aqui da mensagem de erro do nosso programa. E ainda tem aqui uma pequena descrição do que é essa exceção. Guardem esse nome que ele vai ser útil para a gente daqui a pouco. Então vamos lá, vamos ver de uma vez como que a gente faz esse tratamento de exceções. Então para isso apertei aqui Ctrl N para criar um novo script e vamos fazer uma lista L que tem os valores 0, A, 1 e 2. E a gente vai fazer um for dentro dessa lista e em cada iteração a gente vai imprimir 1 sobre I e a gente já sabe que quando a gente fizer 1 sobre 0 vai dar uma exceção e quando a gente fizer 1 sobre A também vai dar uma exceção. Então, como a gente já sabe que esta linha do print que vai causar a exceção, a gente coloca esse comando subordinado a uma expressão try, ou seja, o nosso código vai tentar realizar essa instrução. E se ele não conseguir,
Se der alguma exceção, a gente vai colocar subordinado a um except o que a gente quer que seja feito. Então, se der algum erro, a gente vai falar que não foi possível dividir 1 por i. Vamos salvar e executar esse código. E aqui no final, a gente vê que primeiro não foi possível dividir 1 por 0, não foi possível dividir 1 por a. E aqui, nos que foram possíveis, que eram os valores de 1 e 2, a divisão foi realizada. Bom, mas fazer o except desta forma aqui significa que qualquer exceção que for lançada vai receber esse tratamento, e é interessante, pelo menos recomendado, que a gente proponha um tratamento para cada tipo de exceção que possa vir. E como que a gente sabe quais são os tipos de exceção? Bom, a exceção de dividir por 0 a gente já conhece, que é a exceção que eu pedi para vocês guardarem aquele nome lá. Mas tem um jeito da gente descobrir qual que é a gente fazer um import sys, e aqui embaixo a gente dá um print em sys.exc_info, abre e fecha parênteses, 0. Não precisam se preocupar com isso aqui de forma alguma. Eu estou só passando para vocês, se vocês tiverem curiosidade de testar as diferentes exceções que podem acontecer. Então a gente salva, executa, e aqui a gente pode ver os tipos de exceções. A de divisão de 0, que a gente já conhecia, e a de dividir um inteiro por uma string, é de type, é uma exceção é um erro de tipo. Então vamos tirar isso aqui e vamos fazer uma exceção para cada tipo. Como que a gente faz isso? A gente usa except e aqui a gente escreve o tipo da exceção. Vocês podem ver que ele até ficou de cor diferente. E aqui a gente pode escrever o que a gente quiser, que a gente já sabe que foi uma divisão por 0. Não pode dividir por 0. E a gente chama uma outra exceção, type, e que a gente fala não pode dividir inteiro por string. Pronto, vamos salvar, vamos executar. Aqui a gente pode ver que o primeiro tratamento foi chamado e depois o segundo tratamento foi chamado. Por fim, as instruções que poderiam ser executadas foram executadas naturalmente. Então, resumindo, a gente viu que quando acontece um erro em nosso programa, a gente pode identificar o que está causando esse erro, esse hotspot, linhas que são possíveis de lançarem exceções. A gente identificou aqui nesse exemplo que era a linha print, 1 sobre i, e a gente colocou isso que poderia gerar um erro dentro de uma estrutura try, e depois disso fizemos as estruturas except, e cabe ao programador definir qual vai ser o tratamento adequado para cada tipo de exceção. Aqui o nosso exemplo ele é simples, justamente para que a gente possa entender o conceito. A gente vai ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo, e até o próximo vídeo.